Alô, alô, meu pessoal de Rosário, Pacabeira, Catu, o que mais? Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Santa Rita, e assim vai. Todo mundo do terceiro ano, tanto de administração quanto de informática, e os demais colegas, alunos, todo mundo que esteja vendo esse vídeo aí. Quero expressar a minha saudade e, ao mesmo tempo, a satisfação de estar aqui gravando esse vídeo para que a gente possa minimamente continuar com os nossos estudos, né? Então, conforme combinado, o assunto de hoje é redação. E como é nossa primeira aula de redação, eu trago aqui para vocês o primeiro ponto a ser observado, que é verificar o tema principal de uma redação e assim produzir um mapa mental, ou seja, ter em mente tudo que a gente pode fazer antes mesmo de escrever, para que a gente não se perca no caminho, tenha um caminho já traçado. Então tá aqui, hoje é o assunto do dia. Primeira coisa, gente, eu não aconselho que vocês, né, tentem fazer todas essas etapas de uma vez. Por quê? Porque eu vou mandar um material para o Classroom, para a respectiva sala de aula de vocês, né, a sala virtual, e lá vocês vão ver uma redação completa e cada etapa dela para a gente ir exercitando e, ao mesmo tempo, observar como foram os passos, né? Quais foram os percalços e os passos que a gente alcançou para fazer. Então, ó, vai exercitando aos poucos. Antes de começar com o tema, vamos lembrar, tipo, o que é um mapa mental? Qual é a estrutura que a gente tem que recorrer para fazer um mapa mental, né? E aqui, ó, não é necessário que você escreva essa base do mapa mental na hora da prova. A ideia é que você saiba como funciona. E aqui só estamos exemplificando. O mapa mental é nada mais, nada menos que isso. Olhei a minha redação, algumas informações, e aí, como bom leitor que sou, como cidadão antenado que sou, que estou assistindo o repórter, tenho minha opinião, estudo sobre determinada área, aí eu delimito o tema, que normalmente já vem na prova, né, qual é o tema central, e eu não posso fugir dele, vou atrás de um problema que seja maior, que eu possa falar durante toda a redação, porque lembro para vocês que a redação é como se fosse uma grande resposta que a gente vai produzir, e dentro dessa grande resposta, eu tenho que fundamentar, eu tenho que exemplificar, eu tenho que argumentar bem para convencer o meu leitor de que há uma saída ou há pelo menos uma possibilidade de se melhorar o problema que eu estou apontando na minha redação. E para isso eu tenho o desenvolvimento todo em frente. Ó. E o desenvolvimento geralmente eu faço como? Com a causa e consequência desse problema e com outra causa e consequência desse problema. Calma, que isso é só introdução. Eu estou falando assim, estou falando rápido, aí parece que é uma coisa assim que vai ficar nisso, mas não vai não. A gente vai caminhar para saber como é o passo a passo. Como fazer? E aí, ó, eu imagino que tem um tema para pensar e expandir as demandas desse determinado tema. E aí, ó, de acordo com as possibilidades reais, porque eu não posso pensar em soluções ou então em um problema que não exista. E para isso eu tenho a fundamentação teórica. Escolho determinado problema e aí eu vou começar a desenvolver. Como? Vamos passando. O que é necessário para eu fazer uma redação? Eu faço redação. Tem aqui uma redação completa. Quem pegar esse material vai poder aproximar essa redação. Essa redação vale entre 800 e 880, dependendo do corretor. E aí, ó, dentro da redação eu tenho o tema central sempre que alguém manda para mim, né? No caso, nessa minha redação, o tema principal foi preservação do patrimônio público. Preservação do patrimônio público é o meu tema, mas dentro desse tema eu posso imaginar vários problemas. Ó. E aí eu começo a estudar pelo que eu sei já, pelas informações que eu tenho, por algumas coisas que aparecem na própria prova,
Para quê? Para que eu possa tirar desse meu tema um problema maior que eu vou trabalhar em todo o texto. E aí eu tenho um problema maior desse tema. Tanto o tema central quanto o problema maior vão ser os nossos objetos de aula. E depois disso, em outras aulas a gente vai ver, não se preocupem com isso agora, desse problema eu pego um probleminha dele como causa e consequência, passo para o próximo parágrafo e vou aprofundando mais, e outro problema, ou seja, do problema maior eu tiro duas causas e consequências para trabalhar melhor minha redação. A partir do momento que eu tenho esse corpo aqui, fica mais fácil eu bolar uma intervenção, uma solução para o que eu venho apontando diante da minha redação. Beleza? Então, ó, o que é necessário para hoje? Para hoje é necessário que a gente saiba extrair do tema central um problema para eu poder trabalhar durante a minha escrita, tá certo? E aqui tem uma dica de forma de introdução que a gente vai trabalhando depois nas outras aulas. A gente vai ter uma aula só sobre introdução de redação. Mas aí eu já adianto. Tipo, o que é que eu faço na minha introdução para apresentar o problema maior? Eu apresento o tema, né? O tema tem que estar, porque senão eu corro o risco de quando a pessoa, o meu leitor, começar a observar minha redação, ele não vai saber nem do que eu estou falando, então eu apresento logo o tema. E aí, a partir do momento que isso normalmente vai na primeira linha, na primeira oração, primeiro período, para quê? Para eu começar a contextualizar. E aí eu contextualizo o meu problema maior com a obra artística, com alguma, como é que eu posso dizer, com alguma relação histórica ou uso de dados científicos, para a partir desse momento, eu estou dizendo aqui, ó, tipo, na série tal eu vejo muitos casos de suicídio. E o suicídio é um problema no Brasil, pois, aí se de repente eu tivesse outro número, não sei quantos por cento de jovens cometem suicídio ao se deparar com casos de bullying, se a minha redação for bullying. Ou seja, se o tema for, por exemplo, bullying, eu apresento uma, contextualizo sobre o tema em alguma obra artística e depois eu aponto o problema maior, que poderia ser, por exemplo, o alto índice de suicídio de jovens que sofrem por causa do bullying, né? E por último, ó, aí eu crio minhas duas causas e consequências, tá certo? Observa bem isso aqui, gente, que eu já vou passar, mas aí vocês podem pausar esse vídeo, observar melhor, para quê? Para que vocês não se percam nessa história que eu estou contando aqui, nessa aula, beleza? Vamos lá. Vamos por partes. Toda a redação, isso aqui eu tirei do edital, da cartilha do estudante do Enem. Toda a redação, ela pede isso do estudante, ó, que ele apresente o tema, depois vá para a tese desse tema, e a gente pode chamar, eu vou chamar a tese de problema maior. Tipo, eu vou achar um problema para que eu possa discorrer sobre ele e dizer, se a gente resolver esse problema maior, pelo menos dar um jeito, diminuir esse problema, a sociedade, ela vai avançar. A ideia da redação é basicamente essa. Então, eu apresento meus argumentos, que aí a gente vai aprendendo algumas características de argumento no decorrer das aulas, e, por último, uma proposta de intervenção que será visto numa das últimas aulas. Essa proposta será vista numa das últimas aulas. Então, ó, nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema. E é a partir disso que eu quero mostrar para vocês como é que a gente tira, às vezes, um problema maior dentro de determinados temas. Aqui, por exemplo, eu estou observando meus textos motivadores. Vejo que o número de depredações é grande, esse número é grande. Por exemplo, esse aqui mostra no Rio de Janeiro o quanto custou de depredação, se vocês vão poder ler com calma, pausar ou até ver nesse material. E aqui alguns números de depredação no município de Belo Horizonte, os números são altos. Ou seja, eu tenho aqui meu tema, que é preservação do patrimônio público, e aqui eu já começo com o meu problema. O meu problema é o quê? Encontrar o problema maior. Mas a partir do momento que na própria prova eu vejo os textos motivadores, ó, que sempre vai estar na prova, o que é que eu posso pensar?
que a partir desses meus textos motivadores eu posso ter, de repente, algumas sugestões para esse problema, para a minha tese que eu vou defender. Por enquanto eu ainda não tenho, mas eu estou vendo aqui, ó, gastos por causa de depredação, gastos por causa de furto. Ou seja, qual é a palavra que eu vou usar para o meu problema maior? Aí aqui, alguns outros textos motivadores que vocês podem ler com maior atenção em casa, né, dando pausa ou então olhando esse material. E aí, que tal? Educação sobre patrimônio público, conscientização. Conscientização por quê? Porque a galera está quebrando. Se a galera está quebrando, está furtando, está destruindo tudo, então eu já tenho um problema maior para trabalhar aqui, não tenho? Meu tema central é preservação do patrimônio público e meu problema maior vai ser vandalismo. Ó aqui, ó. Então, ó, eu tenho o tema, ó, preservação do patrimônio público, passo para a aula de hoje, que é o meu problema maior, que é vandalismo, ou seja, eu tenho a missão de mostrar que o vandalismo é um problema acarretado, como é que eu posso dizer? É um problema decorrente desse meu tema, que ele é um problema que está envolvido com esse meu tema. Se eu amarrar meu tema e meu problema na introdução, para a aula de hoje, para a missão da aula de hoje, está tudo completo. Beleza? E depois eu vou pensar nisso aqui, ó, nas duas causas e consequências que vão ser assuntos das próximas aulas. Beleza? Aqui eu tenho meu primeiro passo de elaboração, ó, percebi, a partir dos meus textos motivadores, que o meu problema maior é o vandalismo, e aí vandalismo foi o que pensei, né? E aí me dei conta que seria estratégico abordar causa e consequência, isso aqui é assunto das próximas, mas aí é que tá. Uma coisa vai levando a outra. Percebam que essas setas aqui, elas não vêm de graça. Passando. E agora, como é que eu posso achar outros problemas maiores? Por exemplo, dentro da esfera do cinema. O tema central do Enem do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ó, eu pego meus textos motivadores, marquei aqui, ó, onde é que estão concentrados alguns possíveis problemas. Por exemplo, 17% da população brasileira frequenta o cinema, ou seja, mais de 80% talvez esteja de fora, né? É necessário que a gente olhe direitinho aí para ver se isso é fato. Outro também, ó, o Brasil é apenas o 60º país na relação de habitantes por sala, ou seja, muito pouca gente frequenta cinema. Esse pode ser o meu problema. Então, eu penso, tema, como eu venho mostrando aqui para vocês, problema maior, isso tudo entra na introdução, e é só nisso que a gente vai se concentrar nessas aulas. E aí, eu vou extrair meu problema maior a partir do que eu venho pensando sobre o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil acontece de boa? A gente sabe que não. Quero comprovar com números. Está aqui, ó, os textos motivadores nesse slide vai mostrar que isso é um problema realmente no país. Logo, o acesso é ruim e existe exclusão. Beleza, aqui eu tenho meu problema maior. Futuramente eu vou transformar esse meu problema maior em duas causas e consequências. Vocês podem ler aqui pausando o vídeo. Para que, por último, a gente possa pensar em como tomar corpo da redação por inteiro. Eu não fiz nada mais, nada menos do que transplantar essas partes que vocês estão vendo aqui para cá. Penso na minha introdução, que é, por enquanto, o motivo da aula, ou seja, a gente vai concentrar nisso. Democratização do acesso ao cinema, começa falando sobre isso. O acesso é ruim e existe exclusão. Sim, agora eu preciso comprovar de alguma forma. Eu comprovo a partir de obras, eu comprovo a partir de números, e aí eu tenho minha introdução feita, para depois começar a pensar como será o meu segundo parágrafo no desenvolvimento, que está aqui, ó, e como será meu terceiro, para, enfim, chegar na intervenção. Pois é, gente, o vídeo fica por aqui, tiro a dúvida de vocês nas próximas aulas, beleza? Quinta-feira. Um beijo, até quinta.